Então, recapitulando o que foi dito até agora, a gente vai falar sobre as derivadas implícitas. Então, bem, o que isso significa? A gente vai derivar funções que a gente não conhece explicitamente a cara. Então, a gente não sabe, por exemplo, como que o y depende explicitamente do x. Como que a gente faz isso? A gente vai supor que a função f de x é igual a zero define y implicitamente como uma função de x. Ou seja, o que isso significa? Significa que existe uma função f tal que a f de xy vai ser igual a zero se somente se y for igual a f de x. Por exemplo, dada a função f de xy igual a x ao quadrado vezes y, mais y menos a exponencial de x, a gente tem que a f de xy é igual a zero, se e somente se x ao quadrado vezes y, mais y menos a exponencial de x é igual a zero. Passa a exponencial para o outro lado, coloco o y em evidência, a gente tem que isso vale se e somente se y vezes x ao quadrado mais 1 for exponencial de x, ou seja, f de xy vai ser zero se e somente se o y for igual a exponencial de x dividido por x ao quadrado mais 1. Se a gente chama essa função aqui de f de x, então a f de xy vai ser igual a f de xy igual a zero, significa que y é igual a f de x. E por isso a gente diz que f de xy igual a zero define y implicitamente como uma função de x. Bem, nesse caso, não foi difícil, a partir da equação f de x igual a zero, encontrar explicitamente a cara do y. Porém, em alguns casos, em alguns exemplos, como a gente vai ver mais adiante, reescrever y como sendo uma função de x, dar a cara dessa função, como a gente fez aqui, não é algo trivial. Então, por isso que a gente precisa de um método para derivar o y com relação a x, sem saber exatamente qual é a cara da função f de x. Então, no caso geral, em que f de xy é igual a zero, é somente quando se e somente se y é igual a f de x. Então, nesse caso, bem, saindo já do exemplo, como que a gente faz para calcular a derivada de y com relação a x? Então, como calcular a derivada de y com relação a x? Bem, então, a gente vai supor que o nosso y é dado implicitamente como uma função de x pela função f de xy igual a zero. Então, temos que, se a gente está considerando que y é dado por essa função, então a gente sabe que o f de xy vai ser igual a zero. Se a gente deriva os dois lados com relação a x, a gente tem o seguinte, então, derivando ambos os lados com relação a x, temos que, bem, pela regra da cadeia, se eu quero derivar esses caras aqui com relação a x, então eu tenho a derivada de f com relação a x, vezes a derivada de x com relação a x, mais a derivada de f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a x. Então, a derivada do lado esquerdo
é dada, utilizando a regra da cadeia, por essa expressão aqui. A derivada do lado direito, bem, do lado direito a gente tem zero, a derivada de zero é zero. Agora, o que a gente sabe? Bem, sabemos que se eu estou derivando x com relação a x, então isso é 1. A derivada de x é 1. Logo, a gente tem que a derivada de f com relação a x, esse cara é 1, então não preciso reescrever, mas a derivada de f com relação a y vezes a derivada de y com relação a x, aqui no caso a derivada de y, como o y depende só de uma variável, só de x, então eu posso escrever já dy dx, em vez de del y del x. Então, esse cara vai ser igual a zero. Bem, se a gente supondo que a derivada de f com relação a y é diferente de zero, então, segue que a derivada de y com relação a x vai ser igual a menos a derivada de f com relação a x dividido pela derivada de f com relação a y. Ou seja, a derivada de y com relação a x vai ser menos a derivada parcial de f com relação a x dividido pela derivada parcial de f com relação a y. Logo, a gente obtém uma formulazinha para poder calcular a derivada de y com relação a x, quando o nosso y é dado implicitamente por f de xy igual a zero. Vamos para um exemplo. Bem, exemplo. Então, suponha que y é dado implicitamente por x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Então, se o y é dado implicitamente por isso, a gente tem, neste caso, temos que, bem, opa, aqui é x ao cubo, pessoal, desculpa. Aqui é x ao cubo mais y ao cubo. Então, a gente tem que x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy. Passo 6xy para o outro lado, a gente tem x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy igual a zero. Então, essa aqui vai ser a nossa função f de xy. Então, aqui a gente tem o f de xy. Logo, a derivada de f de y, a derivada de y com relação a x é, como a gente viu, a derivada de y com relação a x vai ser igual a menos a derivada parcial de f com relação a x dividido pela derivada parcial de f com relação a y. Derivando f com relação a x, bem, o nosso f de xy é x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy. Se a gente está derivando com relação a x, o y é uma constante. Então, derivada de x ao cubo é
3x ao quadrado. Então, aqui a gente tem menos 3x ao quadrado. Derivada de y ao cubo é zero, porque a gente está derivando com relação a x, y é constante, derivada de constante é zero. E a derivada de menos 6xy vai ser menos 6y. Da mesma forma, se a gente calcula a derivada parcial de f com relação a y, nossa função f agora a gente vai considerar o x como sendo uma constante, e a derivada desse cara com relação a y vai ser 3y ao quadrado menos 6x. Bem, simplificando aqui, a gente pode dividir em cima e embaixo por 3, e a gente vai obter que a derivada de y com relação a x é menos 3x ao quadrado mais 6y. Então, estou passando esse sinal de menos para dentro aqui, dividido por 3. Opa, estou dividindo por 3. Então, aqui, simplificando, divide embaixo e em cima por 3, a gente vai ter menos x ao quadrado mais 2y dividido por y ao quadrado menos 2x. Então, a derivada de y com relação a x é dada por menos x ao quadrado mais 2y dividido por y ao quadrado menos 2x. Então, notem, pessoal, que aqui, mesmo sem saber a cara do y, a gente sabe que o y é uma função de x, mas a gente não sabe explicitamente qual a cara dessa função. Bem, isso não importa, de qualquer modo, a gente consegue calcular a derivada de y com relação a x e a gente obtém essa expressão aqui. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tá claro para todo mundo? Por enquanto tá ok. Por enquanto tá ok. Demais também. Certo? Então, beleza. Bem, se com duas variáveis tá ok, a ideia agora é aumentar a quantidade de variáveis. Então, em vez de ter uma função f de x, y, vamos imaginar que a gente tem uma função f de x, y e z, de 3 variáveis. A ideia vai ser a mesma. Então, suponha agora que z é dado implicitamente como uma função de x e y de x e y. Então, a gente vai supor que o z é dado implicitamente como uma função de x e y pela equação f de x, y, z igual a zero. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Bem, a ideia é a mesma. Dizer que z é dado implicitamente como uma função de x e y por essa equação significa dizer que existe uma função f tal que f de x, y, z vai ser igual a zero se e somente se o z for igual a f de x, y. Tá bom? Então, a gente dizer que z é dado implicitamente significa dizer que existe uma função tal que essa igualdade vale, a f de x, y, z vai ser igual a zero, somente quando o z for igual a f de x, y. Então, novamente, como calcular as derivadas de z, as derivadas parciais de z, quando a gente conhece apenas a função f.
Conhecemos apenas a função f maiúsculo. Bem, então a gente vai ter o seguinte. Então, note, derivando ambos os lados da equação f de x, y, z igual a zero. Então, se a gente derivar ambos os lados dessa equação com relação a x, a gente tem que, bem, eu vou derivar o lado esquerdo dessa equação com relação a x. Regra da cadeia. Então, a derivada da função f de x, y, z com relação a x é a derivada de f com relação a x, vezes a derivada de x com relação a x, mais a derivada de f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a x, mais a derivada de f com relação a z, vezes a derivada de z com relação a x. Então, a derivada do lado esquerdo é dada por essa soma, e a derivada do lado direito, bem, no lado direito a gente tem zero, derivada de zero com relação a x é zero. Aqui, agora, a gente observa duas coisas. Bem, a primeira é que a derivada de x com relação a x é 1. Então, se eu derivo x com relação a x, isso vale 1. E a derivada de y com relação a x é 0. Por quê? Porque y não depende de x. Quem depende de x é apenas o z. O z é uma função de x e y. Então, o z depende de x, o z depende de y. Mas o y não depende de x. Então, a derivada de y com relação a x é 0. Assim, o que a gente tem? Se a gente substituir essas coisas nessa igualdade aqui de cima, a gente vai ter a derivada de f com relação a x vezes 1. Então, a gente tem a própria derivada de f com relação a x. A derivada de f com relação a y vezes a derivada de y com relação a x. A derivada de y com relação a x é 0. Então, esse produto aqui, todinho, vai ser igual a 0. Não vou nem reescrever ele. Mas a derivada de f com relação a z vezes a derivada de z com relação a x. E esse cara tem que ser igual a 0. Então, supondo, ou melhor, quando a derivada de f com relação a z é diferente de 0, então, segue que, bem, se a derivada de z com relação a z se a derivada de f com relação a z é diferente de 0, então a gente pode passar a derivada com relação a x para o outro lado e dividir pela derivada de f com relação a z. E a gente vai obter que a derivada parcial de z com relação a x vai ser igual a menos a derivada de f com relação a x dividido pela derivada de f com relação a z. Utilizando a outra notação, para simplificar aqui a escrita, a gente tem a derivada parcial de f com relação a x dividido pela derivada parcial de f com relação a y. Opa, desculpa, com relação a z. Do mesmo modo, quando derivamos com relação a y, então aqui, pessoal, a gente pegou essa equação, f de x, y, z igual a 0, e derivou os dois lados com relação a x.
a gente pode derivar agora os dois lados com relação a y. Bem, as contas vão ser extremamente parecidas e a gente vai ter o seguinte: a derivada parcial de z com relação a y vai ser igual a menos fy dividido por fz. Então, aqui, se a nossa função z é dada implicitamente por f de xy igual f de xyz igual a zero, então as derivadas de z com relação a x e com relação a y são dadas por essas expressões aqui. Então, por exemplo, determine a derivada de z com relação a x e a derivada de z com relação a y quando o x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz por igual a 1. Então, a gente quer o o z é dado implicitamente por essa equação, e a gente quer calcular as derivadas de z com relação a x e a derivada de z com relação a y. Então, o primeiro passo é encontrar a função f maiúscula. Bem, a função f maiúscula ela tem que ser igual a zero. Aqui, a gente tem igual a 1. Então, a gente passa o 1 para o outro lado, e a gente vai obter x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz menos 1 igual a zero. Agora sim, a gente vai pegar essa função aqui e chamar ela de f de x, y, z. Então, se a gente já conhece a f, então, bem, agora a gente utiliza as fórmulas que a gente acabou de encontrar. Então, a derivada de z com relação a x é menos a derivada de f com relação a x dividido pela derivada de f com relação a z. Então, a derivada de z com relação a x vai ser igual a menos a derivada parcial de f com relação a x dividido pela derivada parcial de f com relação a z. A derivada parcial de f com relação a x, bem, a nossa f é x ao cubo, mais y ao cubo, mais z ao cubo, mais 6xyz menos 1. Então, quando a gente deriva essa função com relação a x, o y e o z são constantes. Então, a gente tem derivada de x ao cubo, é 3x ao quadrado. Derivada de y ao cubo é zero, porque o y é constante. Derivada de z ao cubo é zero, porque o z é constante. Derivada de 6xyz vai ser 6yz. Derivada de 1 é zero, porque 1 é constante. Então, a derivada da função f com relação a x é dado por isso aqui, dividido pela derivada de f com relação a z. Agora, a gente vai considerar como constante o x e o y. Então, a derivada de x ao cubo é zero, derivada de y ao cubo é zero, derivada de z ao cubo, bem, derivada de z ao cubo é 3z ao quadrado, mais derivada de 6xyz vai ser mais 6xy. Derivada de 1 é zero, então a gente nem escreve ela aqui. Logo, a derivada de z com relação a x vai ser igual a menos x ao quadrado mais 2yz dividido por z ao quadrado mais 2xy. Então, aqui a gente obtém a derivada parcial de z com relação a x. Do mesmo modo, se a gente for calcular a derivada com relação a y,
Então, do mesmo modo, a gente tem que a derivada de z com relação a y, não vou fazer as contas aqui para andar mais rápido, mas elas vão ser igual a menos y ao quadrado mais 2xz dividido por z ao quadrado mais 2xy. Então, para calcular essa derivada de z com relação a y, eu usei essa segunda equação aqui. A derivada de z com relação a y é igual a menos a derivada parcial de f com relação a y, dividido pela derivada parcial de f com relação a z. Então, utilizando essa fórmula, a gente obtém esse valor aqui para a derivada de z com relação a y. Então, pessoal, o que eu tinha para dizer sobre essas derivadas implícitas era isso. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem a respeito desse assunto. Então, são algumas derivadas implícitas que vocês vão calcular. Normalmente, eu vou dar a função, como eu fiz aqui nesse exemplo. Então, eu vou pedir para calcular as derivadas parciais quando uma certa função é satisfeita. Como a gente fez nesse exemplo, como a gente fez nesse outro exemplo aqui, que era uma função de uma variável, mas a ideia era a mesma. Então, é bom que vocês pratiquem isso. Esse tipo de derivada, ele aparece com muita frequência em áreas como a física, em qualquer lugar onde você não tem exatamente a cara da sua função. Então, você precisa derivar implicitamente. Ok? Bem, algum comentário? Não. Não? Então, agora, a gente vai mudar de assunto e a gente vai começar a falar sobre as derivadas direcionais. Então, derivadas direcionais. Bem, qual que é a ideia aqui? A gente já sabe derivar uma função com relação a uma função de várias variáveis, com relação a x e a y, por exemplo. Então, a gente já tem as derivadas parciais. A ideia agora é tentar derivar uma função em uma direção diferente da direção x ou diferente da direção y. O que eu quero dizer com isso? Bem, vou dar um pequeno exemplo aqui para tentar contextualizar a ideia. Então, suponha que você tem, suponha que t seja uma função que associa para cada ponto de um mapa a sua altitude. Então, a gente vai ter um mapa. Por exemplo, aqui a gente tem um mapa. E para cada ponto desse mapa, então para cada ponto XY desse mapa, a função t vai dar para a gente a altitude desse ponto. Então, bem, altitude t, vamos mudar isso aqui por h. Então, a função h vai dar a altitude desse ponto. Então, sei lá, suponha que o ponto xy é a sua casa, a função h vai dar a altitude desse ponto. E agora, a gente pode pensar o seguinte. Bem, a função h me dá a altitude. Como será que essa altitude varia quando eu me desloco para o norte? Então, quanto será que essa altitude varia quando eu me desloco para o
norte. Então, quanto a altitude varia quando nos deslocamos do ponto XY para o norte. Bem, se eu estou deslocando para o norte, então o meu x está fixo e eu estou variando apenas o y. Então aqui o meu x está fixo, porque eu estou indo só para o norte, e eu estou variando apenas o y. Então, neste caso, o x está fixo e variamos apenas o y. Então, bem, eu quero saber quanto que é a minha função h, qual que é a taxa de variação da minha função h, quando eu mantenho o x constante e vario apenas o y. Bem, a taxa de variação nesse caso, x constante, y variando, é a derivada parcial com relação a y. Logo, a taxa de variação da função h é a derivada parcial de h com relação a y. Então, recapitulando, eu tenho uma função h que para cada ponto me diz a altitude desse ponto. Ela tem o domínio no mapa. Então, se eu estou no ponto xy e estou indo para o norte, eu quero saber qual que é a taxa de variação da altitude, ou seja, quanto que a altitude está variando nessa direção. Bem, aqui o x está fixo e o y está variando. Então, se a gente quer saber a taxa de variação quando apenas o y varia e o x é fixo, isso a gente já sabe que é dado pela derivada parcial com relação a y. Do mesmo modo, se eu quero saber a taxa de variação quando eu me desloco para o leste, então, nesse caso, o x está variando, o y está fixo. Então, a taxa de variação da altitude quando eu caminho para o leste vai ser dado pela derivada parcial de h com relação a x. Então, por outro lado, a taxa de variação da altitude quando nos deslocamos para o leste é dada por h, a derivada parcial de h, com relação a x. Então, aqui, as derivadas parciais nos dizem qual é a taxa de variação da função h quando a gente está nos deslocando para o norte ou para o leste. Bem, só que eu posso me deslocar para qualquer lado. Então, a pergunta natural seria: qual é a taxa de variação da altitude quando eu me desloco para uma direção que não é nem o norte e nem o leste? Então, qual é a taxa de variação quando eu me desloco para alguma direção U, qualquer? Então, uma pergunta natural é: qual a taxa de variação da altitude
quando nos deslocamos para uma direção U qualquer. U qualquer. Então, agora a gente quer calcular a derivada dessa função h quando a gente está se deslocando nessa direção U, que não é nem o norte e nem o leste. É alguém que está ali no meio do caminho. Bem, para tentar responder essa pergunta, a gente vai observar o seguinte. Então, se f é uma função de x e y, observe o seguinte. Bem, a derivada parcial de f com relação a x, num ponto xy, que é, por exemplo, no caso aqui da altitude, que é a variação quando a gente anda para o leste, ela vai ser dada por, bem, a gente viu algumas aulas atrás, que a derivada parcial, ela é o limite da função f de x mais h, y, menos f de x, y, dividido por h, e esse limite quando h vai para zero. Tá bom? Mas, bem, notem o seguinte, a gente pode reescrever isso da seguinte maneira. Então, aqui a gente tem um limite, quando h vai para zero, de quem? Da função f. A função f, ela está sendo calculada em x mais h, y. Bem, x mais h, y, a gente pode reescrever como sendo xy mais h vezes 0. Então, eu reescrevo o ponto x mais h, y dessa forma. Menos f de xy dividido tudo isso por h. Ok? Do mesmo modo, o f de y, a derivada parcial de f com relação a y, do ponto xy, vai ser igual ao limite de f de x, y mais h, menos f de xy dividido por h, quando h vai para zero. Ou seja, a gente tem aqui o limite, quando o h vai para zero, da f de x, y, mais h vezes 0,1 menos f de xy dividido por h. Então, o que a gente observa, pessoal? Quando a gente está calculando as derivadas parciais, a gente está variando a nossa função f na direção dos vetores 1, 0. Então, na derivada com relação a x, a gente está variando a função f na direção do vetor 1, 0. E quando a gente está derivando com relação a y, a gente está variando a nossa função f na direção do vetor 0, 1. Então, quando calculamos as derivadas parciais com relação a x e com relação a y, estamos variando a nossa função f, a função f, na direção
dos vetores I, possui coordenadas 1, 0, e J, que possui coordenadas 0 e 1, respectivamente. Então, voltando aqui no nosso exemplo inicial, pessoal, quando a gente calcula a derivada da função h com relação a x, o que eu faço? Eu estou variando, perturbando essa função na direção do vetor 1, 0. O vetor 1, 0 é justamente o vetor que está apontando para o leste. Então, se eu quero calcular a derivada nessa direção, eu perturbo a função h na direção do vetor 1, 0. Porém, se eu quero calcular a derivada na direção norte, então eu estou perturbando a minha função h na direção do vetor 0, 1. Então, se a gente quer calcular a derivada na direção do vetor 1, a gente precisa variar h na direção do vetor u. Então, a partir disso, a gente tem a seguinte definição. Então, a partir desta interpretação, temos a seguinte definição. Bem, então, a derivada, então, definição, a derivada direcional da função f de f no ponto x, x0, y0, na direção do vetor unitário, u, na direção do vetor unitário, u, com coordenadas AB, bem, se eu quero derivar essa função f na direção desse vetor unitário u, então essa derivada, a gente vai denotar ela por d, u, f, no ponto x0, y0, e ela vai ser o limite de f de x0 mais HA y0 mais HB menos AF de x0 y0 dividido por H, e esse limite quando o H vai para zero. E, obviamente, a derivada é essa se o limite existir, porque como a gente está calculando o limite, pode ser que ele não exista. Se o limite existir. Tá bom? Então, aqui, pessoal, observe o seguinte. Então, na definição anterior, a gente tem o seguinte. A derivada direcional de f na direção de u é dado por essa equação aqui. A derivada é dada por essa equação. Só que a gente pode reescrever esse limite como a gente fez lá nas derivadas parciais. Então, esse cara aqui é o limite, quando h vai para zero, da f de
x0, y0, mais h, que multiplica o vetor AB, mas o vetor AB é justamente o vetor U, menos f de x0, y0, tudo isso dividido por h. Então, a ideia aqui por trás da derivada direcional, pessoal, é a mesma que a gente tinha lá nas derivadas parciais. Aqui, a gente está perturbando a nossa função, a gente está variando a nossa função na direção do vetor u, para obter aquela fórmula da derivada direcional. E notem o seguinte, note que as derivadas parciais, f de x e f de y são casos particulares da derivada direcional. Por quê? Porque a nossa derivada parcial com relação a x, no ponto x0 e y0, é exatamente a derivada direcional na direção do vetor 1, 0 de f de x0 e y0. Então, se eu quero calcular a derivada parcial com relação a x, basta calcular a derivada direcional na direção do vetor 1, 0. E do mesmo modo, a derivada parcial com relação a y, no ponto x0 e y0, vai ser a derivada direcional na direção do vetor 0, 1 da função f no ponto x0, y0. Então, essas derivadas parciais, elas generalizam, de certo modo, as nossas derivadas parciais. Então, derivada direcional generaliza as derivadas parciais. Tudo bem? Porém, aqui a gente tem um problema, porque se a gente quer calcular uma derivada parcial, bem, é fácil. Eu quero calcular a derivada parcial com relação a x, eu vou manter o y constante, considerar ele como se ele fosse uma constante, e derivo a minha função com relação a x. Mas e aqui? Será que tem uma forma fácil de eu calcular essa derivada direcional? Porque, bem, como a gente já sabe, limites não são coisas simples de se calcular. Ainda mais para funções de várias variáveis. Então, aqui, um limite existir, a gente teria que calcular nos caminhos, então não é algo simples. Então, seria bom a gente ter uma forma mais fácil para calcular a derivada direcional da nossa função f na direção do vetor u. Então, para calcular a derivada direcional, para calcular a derivada direcional da função f, então f no ponto x0 e y0, e na direção do vetor unitário u, com coordenadas AB. Então, se a gente quer calcular essa derivada, vamos definir a função g, a função g que depende de h, como sendo a f de x0 mais a h, y0 mais bh. Então, a gente vai definir a função g
dessa forma. O x0, y0, a e b estão fixados. O x0 e y0 vem do ponto, o AB vem da direção. Então, a única coisa que está variando aqui é o H. Então, temos que a função g, ela é uma função de uma variável. Então, bem, função g é uma função de uma variável, a gente tem que a g', a derivada de g no ponto zero, h igual a zero, vai ser o limite de g de h menos g de zero dividido por h, quando h vai para zero. Derivada de uma função de uma variável, a gente vê no cálculo 1, que é dada por esse limite aqui. Mas quem é a g de h? Bem, a g de h é justamente a f de x0 mais a h, y0 mais bh. E quem é a g de zero? Bem, quando h é zero, a gente tem f de x0, y0. Esse cara zero, esse cara zero. Então, menos f de x0, y0. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Bem, esse cara aqui a gente acabou de ver que é a derivada direcional. Ou seja, a derivada de g em zero é exatamente igual à derivada direcional da função f na direção do vetor u, calculada no ponto x0, y0. Então, a g' de zero é a derivada direcional de f na direção de u. Por outro lado, pessoal, podemos utilizar a regra da cadeia para calcular. Podemos utilizar a regra da cadeia para calcular a derivada de g. Então, para utilizar a regra da cadeia, para isso, note que a função g é igual a f de xy, onde o nosso x é uma função que depende de h e o y é uma outra função que também depende de h. Então, a g de h é a f de x0 mais ah, y0 mais bh. Então, eu posso pensar na minha função g como sendo igual a f de xy, onde o x é x0 mais ha e o y é y0 mais hb. Logo, bem, a derivada de g com relação a h, a derivada de g com relação a h, que é justamente a g' de h, pela regra da cadeia, a gente vai ter a derivada de f com relação a x, vezes a derivada de x com relação a h, mais a derivada de f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a h. Então, se eu quero calcular a g' de h, eu tenho da regra da cadeia essa expressão aqui. Mas, bem, quem é a derivada de f com relação a x? Bem, aqui a gente tem a derivada parcial de f com relação a x, calculada em xy. E quem é a derivada de x com relação a h? Bem, x é igual a x0 mais ah. Então, se eu estou derivando o x com relação a h, essa derivada vai ser a. Enquanto que a derivada de f com relação
a y vai ser a derivada parcial de f com relação a y no ponto xy, e a derivada de y com relação a h é b. Por quê? Porque y é igual a y0 mais hb. Então, quando eu derivo isso com relação a h, eu tenho apenas o b. Mas, bem, aqui, então, quem é x? Voltando. Então, a minha derivada com relação a x, o x é x0 mais a h, o y é y0 mais bh. Isso vezes a mais a derivada parcial de f com relação a y. O ponto x é x0 mais a h. O ponto y, o valor de y é y0 mais bh. Então, y0 mais bh, isso tudo vezes o b. Assim, pessoal, se a gente utiliza essa fórmula aqui, a gente tem que a derivada de g com relação a zero vai ser igual a f, a derivada parcial de f com relação a x. Aqui a gente está calculando a derivada em h igual a zero. Então, se o h é igual a zero, a gente vai ter fx no ponto x0, y0, o h é zero, esse cara é zero, vezes a, mais a derivada de f com relação a y no ponto x0, y0. Então, quando h é zero, esse cara é zero, vezes b. E o que a gente observa aqui? A gente observa aqui, bem, a gente já tinha visto que o g' de zero é a derivada direcional. E agora a gente viu que o g' de zero é dado por isso. Portanto, a gente tem que a derivada direcional da função f na direção do vetor u, calculado em x0, y0, esse cara é g' de zero, mas g' de zero é esse aqui. Então, isso vai ser igual a derivada parcial de f com relação a x, calculada em x0, y0, vezes a, mais a derivada parcial de f com relação a y, calculada no ponto x0, y0, vezes b. Então, aqui a gente obtém uma forma prática e simples para calcular uma derivada direcional. Para a gente calcular a derivada direcional da função f na direção do vetor u, a gente só precisa conhecer as derivadas parciais de f, que são facilmente calculadas, e as coordenadas do vetor u. Então, se a gente conhece as derivadas parciais e as coordenadas do vetor u, então a gente consegue calcular a derivada direcional. Então, por exemplo, vamos calcular. Antes, porém, uma observação. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Não. Tudo certo por enquanto? Então, beleza. Aqui, pessoal, a gente observa o seguinte. A gente está considerando o vetor u como sendo um vetor unitário. Então, estamos considerando o vetor u unitário. Desde o começo, na nossa definição de derivada direcional, o vetor u ele é unitário. Suponha que o vetor u faça um ângulo θ, com a direção I, dada por 0. O que eu estou querendo dizer com isso? Bem, a gente tem aqui as duas direções que a gente já conhece. A direção 0, a direção 0, 1.
que a gente denota por I e J. O nosso vetor U, suponha que esse vetor U, então, unitário, ele faça um ângulo θ com a direção I. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o ângulo entre esses dois vetores aqui é θ. Esse aqui é o nosso vetor U. Tudo bem? Então, pessoal, se esse aqui é o caso, então, neste caso, se a gente utiliza propriedades lá da trigonometria, neste caso, a gente tem que o vetor U possui coordenadas cosseno θ, seno θ. Então, se a gente sabe qual o ângulo que o nosso vetor U faz com essa direção 1, 0, então a gente sabe quais são as coordenadas do vetor U. E se a gente sabe quais são as coordenadas do vetor U, a gente sabe calcular a derivada direcional. Então, a derivada direcional de F na direção de U, no ponto x0, y0, é a derivada parcial de F com relação a x, nesse ponto, vezes a primeira coordenada do vetor U, que é cosseno de θ, mais a derivada parcial com relação a y, vezes a segunda coordenada do vetor U. Que é o seno de θ. Então, se a gente sabe o ângulo que o vetor U faz com o vetor 1, 0, a gente já sabe calcular a derivada direcional também. Agora sim, vamos para um exemplo. Então, vamos determinar a derivada direcional. Determine a derivada direcional da função f de xy igual a x ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado na direção do vetor U, que faz um ângulo θ de π sobre 6 radianos com o vetor I. Tá bom? Então, bem, se a gente quer calcular a derivada direcional, a gente vai precisar das derivadas parciais. Então, temos que a derivada parcial de f com relação a x, bem, deriva com relação a x, o y é uma constante, então derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado menos a derivada de 3xy vai ser menos 3y. A derivada de 4y ao quadrado é zero, porque a gente está derivando com relação a x. Do mesmo modo, a derivada de f com relação a y, no ponto xy, vai ser igual a derivada de x ao cubo é zero, porque a gente está derivando com relação a y. Derivada de menos 3xy é menos 3x. Derivada de 4y ao quadrado
vai ser 8y. Então, as derivadas parciais dessa função são dadas por essas expressões aqui. Logo, bem, a gente já sabe quem são as derivadas parciais, a gente já sabe o ângulo que o nosso vetor faz com i, então, a derivada direcional de u da função f no ponto xy vai ser igual a derivada parcial com relação a x no ponto xy vezes o cosseno de θ, no nosso caso, o cosseno de π sobre 6, mais a derivada direcional de f, desculpa, a derivada parcial de f na direção, com relação a y, no ponto xy, vezes o seno de θ, que é o seno de π sobre 6. Bem, quem é a derivada parcial de f com relação a x? A derivada parcial de f com relação a x é 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Então, aqui a gente tem 3x ao quadrado menos y, vezes o cosseno de π sobre 6. Bem, π sobre 6 é 30 graus. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mais a derivada parcial de f com relação a y. Bem, a derivada parcial de f com relação a y é menos 3x mais 8y. Então, aqui, menos 3x mais 8y vezes o seno de 30 graus. O seno de 30 é meio. Então, a nossa derivada direcional vai ser igual a meio 3 raiz de 3 sobre 2 vezes x ao quadrado menos 3 meios de x. E agora, aqui eu tenho menos 3 raiz de 3 sobre 2y mais 4y. Então, juntando tudo, eu tenho 8 menos 3 raiz de 3 sobre 2y. Então, a minha derivada direcional de f na direção desse vetor u é dado por essa expressão aqui. Então, agora, a gente pode, por exemplo, calcular a derivada direcional em qualquer ponto. Então, em particular, a derivada direcional de u da função f calculada no ponto 1, 2, por exemplo, vai ser igual a... Aqui a gente vai substituir o x por 1, o y por 2. Bem, se o x é 1, então x ao quadrado é 1. Então, a gente vai ter 3 raiz de 3 dividido por 2 menos... Bem, x é 1, então aqui a gente tem 3 sobre 2. O nosso y é 2. Bem, se o y é 2, então ele vai cancelar com o 2 que está dividindo aqui, e a gente vai ter mais 8 menos 3 raiz de 3. Simplificando isso aqui, pessoal, a gente vai obter 13 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Então, a derivada direcional da função f no ponto 1, 2 e na direção do vetor u é igual a 13 menos 3 raiz de 3 dividido por 2. Ok? Uma coisa importante aqui, pessoal, antes, dúvidas, comentário? Mariana, Jennifer, tiveram que sair. Demais, Camille, Bruno, Arthur, Gabriel, tudo certo? Beleza? Tudo certo. Então, vamos continuar. Vejam o seguinte aqui, pessoal.
A derivada direcional, então, acabado o exemplo, note a derivada direcional de f na direção do vetor u da função f de xy é igual a derivada parcial de f com relação a x no ponto xy vezes a, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto xy vezes b. Bem, a gente pode reescrever isso da seguinte maneira. Esse cara aqui, ele é o produto escalar, que vocês viram lá no curso de VGA, dos vetores, cujas coordenadas são as derivadas parciais, com o vetor AB. Então, se vocês se lembram lá do curso de VGA, quando a gente vai calcular o produto escalar, a gente faz a primeira coordenada de um, vezes a primeira coordenada do outro, mais a segunda coordenada de um, vezes a segunda coordenada do outro. E agora, bem, aqui a gente tem as derivadas parciais. E esse segundo vetor aqui é justamente o vetor U. Então, a derivada direcional de f na direção de u nada mais é do que o produto escalar do vetor u com o vetor formado pelas derivadas parciais de f. Esse primeiro vetor aqui, formado pelas derivadas parciais de f, então, o vetor formado pelas derivadas parciais de f, parciais de f, é chamado de vetor gradiente de f e denotado por del f, aqui a gente tem um triângulozinho de cabeça para baixo, ou você também pode denotar o vetor gradiente por grade f. Beleza? Ou seja, então resumindo, o vetor gradiente da função f é o vetor gradiente da nossa função f, ele é representado. O mais comum é vocês verem ele com esse triângulozinho de cabeça para baixo, e ele é formado pelas derivadas parciais da f com relação a x e com relação a y. Bem, esse vetor gradiente, pessoal, ele é extremamente recorrente. Então, no cálculo 3, vocês vão utilizar ele pra caramba. Em física, ele aparece pra caramba. Por quê? Porque o vetor gradiente, ele é como se fosse a derivada da função f. Ele traz tanto a derivada com relação a x, quanto a derivada com relação a y. Ou seja, a partir do vetor gradiente, você consegue calcular qualquer derivada da sua função f. Ou seja, a derivada em qualquer direção. Então, note assim uma maneira mais fácil de escrever a derivada direcional. Então, assim, a derivada direcional da função f na direção do vetor unitário
U é dada por. Então, a derivada direcional da função f na direção do vetor U, ela nada mais é do que o produto escalar do gradiente da f com o seu vetor U. Então, assim, fica muito mais fácil decorar a fórmula da derivada direcional e utilizar ela, porque calcular o vetor gradiente é algo simples. Beleza? Então, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer, pessoal. Vetor gradiente de uma função é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Então, a primeira coordenada é a derivada parcial com relação à primeira variável, no nosso caso, o x. A segunda coordenada é a derivada parcial com relação à segunda variável, no nosso caso, o y. E, a partir do vetor gradiente, a gente consegue calcular as derivadas direcionais. Então, mais um exemplo. Então, se a função f, ela é dada por f de xy igual a x ao quadrado, y ao cubo, menos 4y. Então, quem é o vetor gradiente de f? O vetor gradiente de f é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais, com relação a x e com relação a y. Bem, a derivada parcial de f com relação a x, a gente vai considerar o y como uma constante, derivar com relação a x. Então, a derivada de x ao quadrado vezes y ao cubo é 3x y ao cubo. A derivada de 4y é zero, porque quando a gente deriva com relação a x, o y é constante. E agora, a derivada parcial de f com relação a y, a gente mantém o x como sendo uma constante e deriva com relação a y. Então, a derivada de x ao quadrado vezes y ao cubo é 3x ao quadrado, y ao quadrado. A derivada de menos 4y é menos 4. Então, nesse caso, o vetor gradiente da função f, ele é o vetor 3xy ao cubo e 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado, y ao quadrado menos 4. Então, esse é o vetor gradiente da função f. Logo, se a gente tem o vetor gradiente, então, não, ou melhor, assim, para calcular a derivada parcial, a derivada de f na direção do vetor U com coordenadas 2 e 5, temos que, bem, a derivada direcional vai ser igual ao gradiente da f, produto escalar, com o vetor U. Certo, pessoal? Todo mundo de acordo? Sim. Sim? Só que aqui temos um problema. Pelo seguinte, a gente não pode utilizar essa fórmula aqui. Por que a gente não pode utilizar essa fórmula? Porque o vetor U não é unitário. Então, se o vetor U não é unitário, então a gente não pode utilizar essa expressão aqui. Beleza? Então, fiquem atentos a isso, pessoal. Essa equação ela é verdade se o seu vetor U ele é unitário. Mas aqui a gente tem que a norma do vetor U, que é dada pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, é
raiz de 29. Ou seja, não é 1. Então, aqui a gente não pode utilizar esse vetor 1. A gente precisa normalizar o vetor, ou seja, calcular o versor dele. Portanto, para calcular a derivada direcional, precisamos normalizar o vetor 1. O que é normalizar um vetor? Nada mais é do que pegar o vetor e dividir pela norma dele. Então, normalizar o vetor significa pegar o vetor e dividir pela norma dele. Então, o vetor 1 possui coordenadas 2 e 5. A gente vai dividir pela norma. A norma dele é raiz de 29. Então, a normalização desse vetor vai ter coordenadas 2 dividido por raiz de 29, 5 dividido por raiz de 29. Logo, a gente tem que a derivada da função f na direção do vetor u. Bem, esse vetor aqui, ele tem a mesma direção do vetor u. Então, agora, na fórmula, ao invés de utilizar o vetor u, que não é unitário, a gente vai utilizar esse vetor aqui, que é unitário. Então, aqui a gente vai ter o gradiente da f vezes o vetor unitário. Por vezes eu estou querendo dizer produto escalar. Agora sim, pessoal, a gente pode calcular a nossa derivada direcional. O vetor gradiente, ele possui essas coordenadas, então 3x y cubo e 3x ao quadrado, y ao quadrado menos 4. Produto escalar com o vetor 2 dividido por raiz de 29, 5 dividido por raiz de 29. Bem, produto escalar, primeira coordenada de um, vezes a primeira coordenada do outro, mais a segunda coordenada de um, vezes a segunda coordenada do outro. Então, aqui a gente tem 3x y cubo, ou melhor, 6x y cubo, pessoal, só um minutinho que começou a chover, eu preciso fechar a janela ali. Só um instante. Opa, prontinho. Então, aqui voltando, pessoal. Primeira coordenada de um vezes a primeira coordenada do outro. Mais a segunda coordenada de um vezes a segunda coordenada do outro. Então, aqui a gente vai ter 15x ao quadrado, y ao quadrado, sobre a raiz de 29, menos 20 sobre a raiz de 29. Então, a derivada direcional de f na direção de u é dada por essa expressão. Aqui, então, pessoal, esse exemplo é para a gente ficar esperto com esse detalhe. O vetor u, ele precisa ser um vetor unitário. Se ele não for um vetor unitário, a gente precisa normalizar ele, ou seja, pegar o nosso vetor e dividir pela norma. Esse vetor normalizado é o que a gente vai utilizar na hora de calcular
as derivadas direcionais. Então, temos que tomar cuidado com esse pequeno detalhe. É uma coisa simples, mas pode fazer diferença. Tá bom? Agora, pessoal, a questão é a seguinte. A gente está conversando, desde o começo aqui dessa parte da matéria, sobre funções de duas variáveis. Porém, para funções de 3, 4, 5, 6 variáveis, a ideia é a mesma. Então, para funções com mais de duas variáveis, com mais de duas variáveis, a ideia é a mesma. Ou seja, se a função f, então, se f é uma função de três variáveis, x, y e z, então, bem, a ideia é a mesma, o vetor gradiente da função f, no ponto x, y, z, vai ser igual. A gente tem a derivada com relação a x, a derivada com relação a y, e a derivada com relação a z. Então, se você tiver mais de duas variáveis, a ideia é a mesma. Você calcula o seu vetor gradiente da mesma forma. Só que agora, como você tem mais variáveis, você vai calcular mais derivadas parciais. Ah, professor, eu tenho uma função de 4 variáveis, x, y, z e w. Então, seu vetor gradiente vai ser as derivadas, a derivada parcial de f com relação a x, a derivada parcial de f com relação a y, a derivada parcial de f com relação a z, a derivada parcial de f com relação a w. E, dado um vetor unitário, U em R3, bem, se a gente está trabalhando com função de três variáveis, a nossa direção, os nossos parâmetros estão em R3, as variáveis estão em R3. Então, a gente vai variar, a gente vai calcular a derivada com relação às direções de R3. Então, nesse caso, dado um vetor unitário em R3, a gente tem que a derivada direcional de f na direção do vetor u é dada pela mesma expressão. É o gradiente de f com relação no ponto x, y, z, produto escalar com o vetor u. Então, se você tem uma função de 3, 4, 5, 6, 1 milhão de variáveis, a ideia é sempre a mesma. O seu vetor gradiente é dado pelas derivadas parciais e a sua derivada direcional na direção de um vetor unitário u é dado por essa fórmula aqui. Então, não importa a quantidade de variáveis, a gente sempre vai calcular o vetor gradiente e a derivada direcional da mesma forma. Só vão ter mais contas porque, obviamente, vão aparecer mais derivadas. Bem, para encerrar agora a nossa aula, eu queria falar sobre o último assunto, que é a maximização da derivada parcial, da derivada direcional, desculpa. Então, qual que é a ideia? Bem, suponha que você tem uma função de duas variáveis. A ideia para 3, 4, mais variáveis é a mesma. Então, se você tem uma função de duas variáveis, você pode calcular a derivada em várias direções. Então, você tem uma infinidade de direções onde você pode calcular a derivada. Em qual direção será que essa derivada vai ter o maior valor? Então, a nossa ideia agora, nosso objetivo é responder essa pergunta.
Então, dada uma função de duas ou mais variáveis, ou mais variáveis, podemos calcular a derivada direcional em infinitas direções. Agora, a pergunta é, para qual direção o valor da derivada será maior? Então, para encerrar a aula de hoje, a gente vai tentar responder essa pergunta. Como que a gente vai fazer isso? Bem, a ideia aqui é a seguinte. Note que, então a gente já sabe que a derivada direcional de U, a derivada direcional de F na direção de U, bem, aqui a gente pode ter quantas variáveis a gente quiser, então estou colocando N variáveis, ela é sempre igual ao produto escalar do gradiente da nossa função com o vetor U. Então, o nosso vetor ele é unitário. Note que, se U é unitário, então a derivada direcional é dada por isso. Logo, a gente tem que... Bem, quem é o produto escalar de dois números? De dois vetores, desculpa. Bem, lá do curso de VGA, a gente vê que o produto escalar de dois vetores, ele é igual à norma do primeiro vetor. Eu não vou colocar esse x1, xn aqui, mas eu estou calculando o gradiente nesse ponto. Vezes a norma do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores, onde θ é o ângulo entre o vetor gradiente e U. Logo, pessoal, bem, como o nosso vetor U é unitário, a norma dele é 1, e a gente tem que a derivada direcional de F na direção do vetor U vai ser igual à norma do gradiente vezes o cosseno do ângulo θ entre o gradiente e o vetor U. Bem, o cosseno de um número, ele varia entre 1 e menos 1. Logo, o cosseno de θ é menor ou igual que 1. Então, esse produto vai ser menor ou igual que o gradiente de F, sendo que a igualdade acontece quando o cosseno de θ é igual a 1, mas cosseno de θ ser igual a 1 implica que o θ é igual a 0, e se o θ é igual a 0, a gente tem que o vetor U e o gradiente possuem a mesma direção e sentido. A mesma direção
e sentido. Logo, pessoal, portanto, o maior valor da derivada direcional da função f ocorre quando o vetor u ele possui a mesma direção e sentido do vetor gradiente, ou seja, ele é a normalização do vetor gradiente. Então, o máximo da nossa direção, da nossa derivada direcional, vai acontecer quando u for dado pelo vetor gradiente dividido pela norma do vetor gradiente. Do mesmo modo, o mínimo da derivada acontece quando o vetor u ele é igual a menos o gradiente de f dividido pela norma do gradiente. Por quê? Bem, pessoal, aqui, para mostrar que o mínimo acontece para esse valor de u, a gente vê o seguinte: da mesma forma que o cosseno é menor do que 1, ele também é maior do que menos 1. Então, esse cara aqui, ele é maior ou igual que menos o módulo do gradiente. Sendo que a igualdade acontece quando o cosseno de θ é menos 1. Cosseno de θ igual a menos 1 implica que o θ ele é igual a π, e que implica que os nossos vetores u e gradiente possuem a mesma direção e sentido contrário. Logo, bem, o mínimo vai acontecer quando u e o gradiente possuem a mesma direção e sentido contrário. Ou seja, u vai ser dado por essa expressão aqui. Então, é fácil calcular o máximo e o mínimo das nossas direções, das nossas derivadas direcionais. Basta calcular a derivada direcional na direção desses vetores u aqui. Alguma dúvida? Camille, Bruno? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo? Bruno, beleza? Alguma dúvida? Tudo certo também? Então, beleza, pessoal. O que eu tinha programado para a aula de hoje era isso. Então, bem, a gente viu lá no começo da aula as derivadas implícitas. A gente aprendeu a derivar implicitamente uma função. E depois, o mais importante, a gente estudou as derivadas direcionais. E talvez a coisa mais relevante que está aqui, o que não pode ser esquecido, a gente viu quem é o vetor gradiente de uma função e por que ele é importante. Tá bom? Então, isso que vocês precisam gravar da aula de hoje. Amanhã eu vou colocar alguns exercícios lá no AVA, para vocês praticarem um pouco. E aí, qualquer dúvida que surgir, na próxima aula eu estou à disposição. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês, pessoal. A gente pode encerrar a nossa aula por aqui. E a gente se encontra na sexta-feira. Eu vou interromper a gravação.